Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 10 de novembro de 2025. Vamos para mais um vídeo de perguntas e respostas, deixando aqui sempre o recado que as perguntas são feitas abaixo do vídeo, quando é postado. Os vídeos antigos eu não tenho como voltar lá, ver os comentários, algumas perguntas. Então, sempre nos vídeos recentes, que eu acompanho e leio todos os comentários, pelo menos no primeiro dia, no segundo dia, depois vem os outros, e daí vamos deixando, porque se tem perguntas lá, não tem como eu ver. Algumas perguntas também são feitas de forma privada, muitas vezes no Messenger, algumas vezes lá na minha página do Facebook. E é claro que tem alguém que tem o meu WhatsApp e às vezes manda pelo WhatsApp também. Hoje nós vamos aqui responder mais algumas perguntas e vamos começar com a primeira. Os senhores do karma são reais ou não? Tem uma pergunta também na mesma pergunta. Então, ou temos dívidas ou não? Esta é uma pergunta dupla feita por uma pessoa que segue esse trabalho. Então, vamos lá. Vamos responder também em duas partes. Primeiro, os senhores do karma são reais ou não? Eu vejo muita confusão e, infelizmente, tem youtubers que falam de coisas que não têm muito conhecimento, como, por exemplo, senhores do karma. Falam de uma forma que dá para ver, porque eu já vi, inclusive, algumas lives ou algumas postagens onde eles dizem que os senhores do karma são os arcontes, são os seres da não-luz que vieram aqui para a Terra. E não é verdade. Uma coisa é achar que é e outra coisa é entender como é. Se nós não entendermos a vida como ela é, e a vida como ela é aquilo que a alma está aprendendo, fazendo e vivendo e desenvolvendo aqui nesse planeta. Nós somos uma consciência. A alma é uma consciência, uma superalma é uma superconsciência. E um fractal, que é o nosso caso aqui no planeta de provas e expiações, é também um fragmento de consciência. Todas essas consciências, quando elas pertencem a uma mesma mônada, elas fazem parte de um mesmo espírito. O eu superior, o átomo semente divino ou a centelha de luz da fonte. Antes de uma parte dessa nossa consciência maior se desmembrar de uma alma e vir aqui experienciar e criar num mundo de provas e expiações, com uma limitação de consciência e quase ausência de luz e ainda com o véu do esquecimento enquanto está na atividade que é encarnado. Isso é uma escola das mais duras, porém uma das mais interessantes desta galáxia, Via Láctea. Uma coisa é certa, todos nós, numa consciência mais elevada, fizemos fila para enviar uma parte da nossa consciência, que é esta que está na atividade aqui na Terra, porque é uma experiência fantástica. Todos sabiam das programações, do currículo dessa escola, e todos tinham a garantia do amparo e também a garantia que um dia retornariam a se integrar novamente à sua versão mais elevada de alma. Esta é a regra desta escola, deste
deste planeta Terra e desta consciência que está aqui. Minha, você e todos que estão aqui na Terra. Esquecemos porque é preciso esquecer para fazer algo novo, desenvolver, criar. É certo também que vieram os seres da Num-Luz, como os arcontes e seus parceiros de outros mundos inferiores, de estrelas que foram sequestradas pelas trevas, como a Terra foi aqui também, e que vieram aqui achar um campo fértil, porque a humanidade adâmica, essa humanidade que se encontra aqui na Terra, é uma civilização adâmica, também conhecida como sexta raça, uma raça amorosa. E eles vieram aqui e tiveram a permissão, porque o Criador, as leis naturais dos mundos, permitiu, porque era uma oportunidade deles aprenderem com os humanos. Mas eles, como consciências mais elevadas, porém caídos, como anjos caídos, se compraziam no mal e aqui exploraram as consciências humanas a seu belo prazer. Mas nós sempre tivemos o livre-arbítrio e o amparo, então ninguém tem um poder maior que o nosso. Ninguém é mais poderoso que você. Nenhuma raça pode tripudiar em cima de você se você não permitir. O problema é que as raças trevosas sabem como enganar os humanos, oferecendo coisas interessantes, oportunidades interessantes, coisas prazerosas, vantajosas. Eu sempre digo que isso é uma forma de ardilosidade. Eles são muito ardilosos. E ali o nosso ego corresponde e nós caímos na armadilha. Mas sempre caímos porque queremos, porque as vantagens oferecidas são atraentes, porque ninguém pode te obrigar a nada. Nenhuma entidade física ou extrafísica tem um poder em cima da tua consciência para te dominar, se você não permite. Eu não sei quantas vezes vamos ter que repetir isso. Só que nós somos uma consciência que está num planeta de provas e expiações, tem a lei do retorno, a lei de causa e efeito. Então, quando nós extrapolamos, sabendo que não devemos fazer, é a primeira vez que nós passamos por uma experiência negativa, também conhecemos a experiência positiva, que é o outro lado da moeda, tudo isso é aprendizado. Não é nada problemático isso, porque não gera nem karma. O karma gera quando nós sabemos que aquela situação não é ética, não é legal, e assim mesmo fizemos porque temos interesse, que é onde entram os arcontes, as trevas. É uma isca. Então, se você cai na isca, você vai ter o karma. Os senhores do karma não são esses trevosos. Os senhores do karma é um conselho de anciões de alta casta espiritual que às vezes decidem algumas coisas a nosso favor. Como agora, por exemplo, que resolveram encurtar o karma. Quem tinha um karma para toda a vida vai ter a possibilidade de se redimir, extinguir o karma, sem precisar ir até o fim dessa encarnação. Decidiram que o fim do karma neste planeta Terra, a partir já da próxima geração, não tem mais. Porque quem tem karma não vai nem encarnar mais na Terra. Mas não são os trevosos que são os senhores do karma. Então, são reais ou não? Sim, são reais, mas não aqueles que as pessoas acreditam que seja. O karma não é uma imposição, o karma é uma oportunidade. Se você tem um karma e não quita o karma, você não vai ascensionar, vai ficar eternamente no mundo de provas e expiações.
Então, os senhores do karma oferecem oportunidades. Então, às vezes, tem um conselho que decide: vamos fazer isso para modificar, para ajudar as pessoas, ajudar essas almas e não prejudicá-las. Eu não sei aonde está a dúvida, e muitas pessoas têm essa dúvida. Mas é aquilo que eu disse, tem pessoas que também não entendem e ficam divulgando como se fossem verdades e não são verdades. A segunda parte da pergunta diz, então, claro, se os senhores do karma são reais ou não, então temos dívidas ou não? Claro que tem dívida quem fez a dívida. A dívida não evapora. Se você tem uma dívida kármica, você vai ter esse karma sempre enquanto não pagar. Mas você pode pagar de muitas maneiras, não somente pela dor. É outra coisa que os senhores do karma decidem, às vezes. Vamos oferecer oportunidades. Quem sabe aquela alma consegue fazer outras atividades, como uma missão, por exemplo, e não precisa passar pelo karma, que é a dor, o resgate. O sofrimento para resgatar um karma, às vezes, é forte. Então, os senhores do karma existem, mas não são do mal. São nossos protetores, nossos cooperadores, porque eles nos favorecem sempre, de uma forma ou de outra, nos dão oportunidades. E as dívidas, sim, tem e não também. Quem não tem, não tem. Quem tem, tem. Quem fez alguma coisa que causou dor e sofrimento para algo ou alguém, nesta vida ou em vidas passadas, vai ter que resgatar isso, harmonizar. E o karma é uma oportunidade que vai aparecer para que aquela alma possa se libertar daquela dívida e ter o mérito, como agora, na ascensão. Vamos para uma outra pergunta. Quando a alma é boa, uma boa pessoa, e desencarna com muitas tatuagens, o que acontece? Olha, eu já vi tantas histórias. Quem tem tatuagem não vai ascensionar. Eu não sei de onde tiraram isso. É outra história que tem a informação e tem a desinformação. Quem vai ascensionar é a alma, não é o corpo. Quando a alma desencarna, ela sai do corpo, é cortado o cordão de prata e ela se liberta do corpo, porque o corpo é como se fosse uma prisão. Prende a alma do nascimento até o momento do desencarne, para que ela possa fazer as experiências, porque é o corpo que é o veículo que leva essa alma para as suas experiências. O corpo sente, o corpo é a caixa de ressonância da alma. Sem o corpo, nós não sentiríamos nada, porque a alma não sofre. É o corpo dói, o corpo sente, o corpo precisa de cuidados, mas tudo que ele sente é uma mensagem. A alma quer falar para a nossa consciência biográfica, que é essa consciência que nós temos cerebral, que nós agimos no dia a dia, que é a nossa mente. E nós fizemos as coisas de acordo com as necessidades. E o corpo tem necessidades. O que vai importar uma tatuagem? Povos antigos, que eram bem experientes e elevados espiritualmente, usavam, não digo tatuagem como hoje, químicas, mas usavam produtos naturais para se pintar, para festejar. Que diferença faz? A tatuagem é apenas um desenho, é como uma roupa que você veste. A diferença é que hoje faz uma tatuagem e ela é difícil de tirar depois. Você tem que pensar bem antes de fazer. Mas tem uma coisa que interfere, sim, que é a intenção. Tem gente que coloca símbolos satânicos, por exemplo. Por que uma alma boa iria colocar símbolos satânicos no seu corpo? Aí é explícito. Então, porque a alma faz questão de mostrar o seu lado perverso. Então, essa intenção, sim, vai atrapalhar a ascensão da alma. Mas uma tatuagem, mesmo que seja um símbolo satânico, se aquela pessoa não tem ideia do que é aquilo, não sabe o que representa, apenas achou bonito,
também não tem tanta importância, porque tudo está na nossa ação. São as nossas ações que vão decidir o nosso futuro mais tranquilo, mais problemático. Então, uma tatuagem no corpo não significa para a alma praticamente quase nada. É claro que, como disse, se a intenção é colocar um desenho que vai mostrar algo de propósito que não é da luz, aí não precisa nem de tatuagem. A própria consciência já é perversa. Porque o que vai evoluir ou não é a consciência, não é o corpo. O corpo vai se decompor e a tatuagem vai junto. Mas as intenções e as ações não ficam impressas no corpo da alma, no corpo etérico, que acompanha a alma após o desencarne e vai moldar o corpo físico numa próxima encarnação. É um modelo. Por isso nós temos as tendências das vidas passadas. Está impresso nos registros de alma. Então, o que acontece com a alma se ela é boa? Como diz a pergunta, quando a alma é boa, uma boa pessoa, que desencarna com muitas tatuagens, o que acontece? Não acontece nada de ruim. Porque é a alma que é boa, o corpo. Se fosse assim, então aquela pessoa que corta uma perna, um braço, vai encarnar futuramente, vai ter problemas? Não. Cada encarnação é um corpo novo. Vai acontecer, sim, algumas impressões. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um traumatismo muito sério, que viu um trauma nas memórias daquela alma, ela vai ter sinais numa próxima encarnação. A pessoa que se suicida, por exemplo, através de uma ferramenta, uma arma, ou mesmo de um veneno, vai ter problemas no corpo, naquela região que foi afetada. Não problemas muito sérios, mas vai ter sinais. Então, temos que entender, como eu disse na primeira pergunta, temos que entender a vida. A vida como ela é de fato, e não como nos disseram que é, e nem como alguns inventam. Entender as vidas passadas, entender o que acontece no futuro, mas de uma forma dentro das leis divinas, que são naturais e certeiras. E não aquilo que alguém quer impor através dos dogmas, através dos interesses. Acabou esse tempo do controle. Agora nós estamos nos libertando do controle. Mesmo quem vai para o exílio tem a oportunidade de se libertar do controle, pelo menos esse restinho de vida que ainda tem. Não precisa mais ser controlado. Acabou a época do cabresto. Você é uma alma livre. Sempre foi e sempre será, mesmo que vá para o exílio. Porque quem decide o teu destino, você vai ter que ir para o exílio, ou vai ter que pagar um karma, não é ninguém fora de você, é a tua consciência, a tua frequência. É bom que você saiba disso e é bom que se entenda isso. Mais uma pergunta. Gostaria que me explicasse sobre o sexo. É pecado? Podemos praticar só pelo desejo? Eu diria que o sexo é um tabu que foi criado para nos controlar. Mais uma forma de controle. Aliás, eu diria que quase tudo é controle até aqui, porque nós éramos, de fato, consciências muito limitadas. E quem tinha um pouquinho de consciência acima se aproveitava. Essa consciência acima veio junto com os arcontes. Eles tinham consciência de dimensões de quinta, sexta, sétima. Porque a consciência, ela pode ser boa ou ruim em qualquer dimensão. Tem um livre-arbítrio. Quer cair como os anjos caídos? Cai, não tem problema. Vai ter um retorno duro pela frente, mas vai cair. Vai para mundos mais inferiores, vai ser o reizinho lá, de vez em quando. Embora não possa encarnar, mas tem o controle, tem o domínio. Isso dá alegria, dá prazer, dá satisfação para essas almas perversas. Então, o sexo é pecado? Não.
E sim, depende como é feito. Existe o sexo sagrado e o sexo profano. O sexo sagrado, porque é um ato de amor, ele cria uma vida, ele gera novas formas, não só humanas, como o sexo entre animais ou entre as plantas. O sexo é a energia da criação. Por isso é uma energia poderosíssima. Como vai haver pecado? Então não se pode criar nada. A Terra seria um planeta estéril. O sexo sagrado é muito valioso e é também prazeroso, porque ele é uma comunhão de duas almas que comungam um mesmo objetivo, o mesmo desejo. Que mal tem fazer sexo? Se um casal gosta, dá prazer, quer fazer todo dia, não tem problema nenhum. Onde está o pecado? Agora, tem muitas almas encarnadas que são adeptas do sexo profano, de várias maneiras. Primeiro, explorando alguém. Isso chama-se rufianismo. Explora outra pessoa sexualmente, ganha dinheiro em cima do sacrifício da outra pessoa, escraviza. É como qualquer outro trabalho escravo. Só que muito pior, porque o sexo não é um trabalho, apenas um trabalho, é uma entrega e é uma humilhação para quem tem que fazer, praticar sem amor. Tem aquele que pratica por satisfação egóica, abusa, então aí é o abuso, também é profano. Porque se a outra pessoa não está querendo, não está desejando, forçar a outra, mesmo sendo casado, o sexo não é sagrado. Tem que se respeitar o desejo, a vontade. É como obrigar alguém a comer algo que você não quer comer, não precisa. Está com a barriga cheia ou não gosta daquele alimento. Isso é um abuso. Então, temos que ter cuidado em analisar as duas faces da mesma moeda. Sexo sagrado, sexo profano. Agora, duas pessoas se encontraram, não são casados, não tem nada, mas resolveram praticar o sexo. Mas se os dois estão com desejo e se unem numa união amorosa, quem que diz que tem que estar casado para fazer um sexo sagrado? É claro que tem os costumes, as leis dos homens, os conceitos, as tradições. Então, se uma pessoa está comprometida com outra, como se diz, e a outra pessoa é traída, ela vai ficar magoada. Então, aí tem que entender que tem que se comportar. Se quer fazer sexo com outras pessoas, então saia do compromisso, liberte a outra pessoa também e faça o que quiser da tua vida. Então, aonde há o limite? Não sei se existe um limite. Eu acho que o limite seria a decência, o bom senso, a ética, a moral. Tem povos, por exemplo, que casam, formam famílias, mas tanto o homem quanto a mulher estão livres para, se tiver desejo e oportunidade e satisfação realmente prazerosa, praticam sexo, ato sexual com outras pessoas e não há problema nenhum. Mas aí todos concordam. É um costume daquela civilização, daquela comunidade. Existe isso, sim, aqui na Terra, agora, hoje. Mas a maioria segue esse costume tradicional. Então, respeite as pessoas. O respeito está acima do desejo. O desejo nem sempre podemos saciar. Você vai passar lá no supermercado e vê lá umas guloseimas lá que estão à venda, mas você não pode comprar, e você vai lá e come tudo só porque tem desejo? Não pode. Existe o bom senso, a responsabilidade, a ética. Então, podemos praticar o sexo
só pelo desejo, depende. Se os dois desejam e estão livres, descompromissados, não têm responsabilidade, então, o que impede? Tudo pode com responsabilidade e nada pode de forma irresponsável. Isso não é só o sexo, qualquer outra atividade. O sexo não é pecado. Quem criou a tarja de sexo que é pecado foram as religiões. E tem uma causa, tem um porquê. Não vou aqui colocar porque cria muita polêmica, mas foram as religiões que disseram que o sexo é pecado. Sexo nunca foi pecado. Se fosse pecado, nem o Jesus Cristo teria filhos, porque dizem as informações que Maria, mãe de Jesus Cristo, concebeu sem a conjunção carnal com o José. Ela engravidou porque o Cristo era uma alma muito elevada, ele era um avatar, ele se corporificou no ventre de Maria, ele não foi gerado pelo espermatozoide e pelo óvulo, como todos aqui ainda nascem, como é conhecido. É o futuro. Ele mostrou o futuro. O futuro, na verdade, o futuro nem vai ser assim, vai se corporificar já adulto. Mas é uma forma de entender que isso já foi possível há 2000 anos. Então, o pecado não é. Pelo contrário, é sagrado. Deveria ser, ao menos. Só não é sagrado quando é profano, porque não é feito com as regras da ética e da moral. Mais uma pergunta? Poderia dizer qual a sua religião? Pela sua mediunidade, é espírita? Bom, eu não gosto de falar de mim, porque quando eu falo para vocês, eu gosto de falar de vocês para vocês. Porque eu estaria prestando um serviço para vocês quando eu trago informações que interessam a vocês e não a mim. A minha religião, a minha forma de vida, tudo é coisa que diz respeito apenas a mim mesmo. Mas como curiosidade, já que é uma pergunta, e eu não gosto de deixar as pessoas sem respostas, porque eu acho falta de respeito, então vamos responder, porque não é uma pergunta ofensiva, não ofende ninguém, nem a mim. Eu acho que as religiões, elas fazem parte de um processo em um determinado tempo para cada alma encarnada. Passamos os tempos das religiões, sim. Todos nós, a maioria, pelo menos, se não teve nesta vida, teve em outras vidas, todos nós passamos por alguma religião. São experiências. Mas agora, quando a Terra terminar a transição, não vai haver religião nenhuma, vai ser uma coisa só, a espiritualidade. Nós somos almas. Nós temos dentro de nós o Deus, que é a luz. E aqui nesse planeta de provas e expiações tivemos também a sombra, que são as trevas. Nós somos luz, somos sombras. Então nós temos o Deus da luz e o Deus da sombra. Sempre tivemos. Só que a religião diz que você tem que acreditar apenas no Deus que é aquela religião. E tem religiões que o Deus dela é um, da outra é outro, e um é melhor que o outro. E se Deus não existe como entidade, é apenas uma consciência, é uma só. É uma consciência una. Inclusive não só aquilo que nós acreditávamos que era Deus. Deus Pai, Deus Mãe, Deus Filho em um. Isso é o uno. E nós somos uma partícula, uma semente desse uno. Então nós também somos deuses, porque o todo está na parte, a parte está no todo, e tudo é consciência e nós somos consciência também. Limitada, obviamente. Então a religião hoje não importa. Cada um se sente bem naquela que frequenta e deve continuar naquela que frequenta enquanto se sentir bem. Quando se sentir que lá já não tem mais nada a aprender,
Vai fazer o quê? Perder tempo? Eu nasci numa família cristã, católica, apostólica, romana. Então, no início, no meu tempo, eu segui essa religião porque era de família e a gente acreditava nisso e aprendi nisso algumas coisas também. E servem, sim, servem até hoje. Mas com o tempo eu comecei a entender que a religião não está no templo e sim dentro de nós. Então eu tenho o meu templo pessoal. Eu tenho que frequentar esse templo, a minha alma. E quando eu comecei a desenvolver o conhecimento das normas kardecistas, porque o Allan Kardec codificou o espiritismo, isso serve para... Eu acho que deveria servir para todas as pessoas, mesmo frequentando a sua religião, deveria entender a codificação de Kardec, o espiritismo, porque ele não vai mudar os teus conceitos, ele vai te explicar de uma forma muito mais profunda, até para você entender a tua religião, independente de qual que seja. Mas existe essa coisa de, não, espiritismo é religião. Mas espiritismo não é religião, é uma filosofia, é uma doutrina que nos mostra quem somos. Ela não faz mudar o conceito religioso. Eu não frequento a igreja católica hoje porque ela não me agrega mais. Mas eu, às vezes, sou convidado para um casamento, para um batizado, eu vou, não tem problema nenhum. Eu me sinto bem dentro de uma igreja, como eu me sinto bem em qualquer tempo. Eu sou espírita porque eu entendo que nós somos almas, e almas é entendido como espírito. Todos nós somos espíritos. Todos nós temos mediunidade, porque nós temos os canais mediúnicos. Alguns desenvolvem mais, outros não. Mas a intuição é o nosso canal mediúnico coletivo. Todos nós temos. Temos o terceiro olho, que é a glândula pineal, que nos une às dimensões superiores, as nossas versões próprias de alma e as outras almas, que são consciências também superiores. Sem esse canal mediúnico, nós estaríamos não sei aonde. Talvez nem existiríamos, porque não há como. Então é preciso compreender a mônada, o espírito, quem somos, o eu superior, o átomo semente divino, a centelha de luz da fonte, a partícula divina que somos. Somos deuses, sim. Independente da crença. Temos aqui mais uma perguntinha. A Terra é um planeta prisão? Não. Não é planeta prisão. Quem diz o contrário não está sabendo o que é um planeta prisão. E por que a Terra não é prisão? Porque nós somos livres. Nós viemos aqui experienciar numa escola de provas e expiações, mas quando nós completamos o nosso aprendizado, nós fazemos a ascensão. Muitas almas ascensionaram antes da transição planetária final e foram para planetas de quinta dimensão, de regeneração, não mais de provas e expiações. Então a Terra não é prisão. Nada prende nós aqui, a não ser um compromisso que nós assumimos de aprender este curso. Se nós viemos aqui, é como uma faculdade, você passou no vestibular, você frequenta a faculdade, você não está numa prisão. Mas se você não completa, você não ganha o diploma. É assim que estamos aqui na Terra. Não estamos aprisionados, estamos aqui condicionados a concluir o curso para ganhar o diploma da ascensão, nos transformar em mestres ascensos. Planeta prisão é um planeta que vai ter destinado, já está preparado, já sempre esteve preparado, na verdade, para certas almas aqui encarnadas na Terra que não tem mais recuperação. Nem no mundo de provas e expiações futuro eles não conseguem voltar à sua essência, pelo menos para se redimir. Muitos humanos agora vão para um planeta prisão ao desencarnar. Este sim é prisão. Não vai sair de lá de jeito nenhum enquanto ele não fizer
pelo menos um esforço para tomar consciência que ele precisa recomeçar do começo novamente no mundo de provas e expiações. Ele vai ter que lapidar o seu ego inflado até ele ficar razoável, aceitável no mundo de provas e expiações, porque os próximos mundos de provas e expiações não vai ter o mal como teve aqui na Terra. Não vai ter os arcontes e seus asseclas. Então eles são um elemento perigoso, um elemento contaminador que não pode entrar nesses mundos de provas e expiações, quando vão os exilados da Terra, porque eles são muito perigosos. Então eles vão para uma prisão se lapidar, vão sofrer até, como se diz no popular, até pedir água. Vai pedir água, socorro. Aí vai ter um conselho, sim, de anciões, como se fosse os senhores do karma, e vão dizer: agora você está pronto para começar de novo no mundo de provas e expiações, como era a Terra há milhões de anos atrás, anterior à idade da Pedra Lascada. Um planetinha bem atrasado, vai lá desenvolver, vai lá ajudar, vai aprender as lições que não quis aprender aqui na Terra. Então existem esses planetas prisões, sim, mas a Terra não é um planeta prisão, porque tem o livre-arbítrio, a liberdade, cada um sai quando quiser. Claro que tem as portas. Não vai poder explodir as paredes, vai ter que sair por uma porta. O portal tem o tempo da ascensão ou do exílio. Agora tem o tempo final dessa transição planetária, então vai se definir quem sobe e quem não sobe. Para finalizar aqui, uma pergunta que é feita muitas vezes, e essa semana aqui, hoje mesmo, eu vi muitas perguntas. Cremar ou enterrar os corpos? É outra polêmica. Ah, não pode cremar porque a alma vai sofrer ver o corpo sendo queimado. Eu digo assim, a alma, ao desencarnar, é cortado o seu cordão de prata. Existe. Eu já falei uma vez sobre o anjo da guarda. O anjo da guarda é aquele que nos liberta quando desencarnamos. Ele corta. Ele vem quando nós somos concebidos e fica até o final. É o nosso companheiro de viagem. Ele não interfere, ele não pode fazer nada, mas ele nos inspira e acompanha. É o nosso guardião. Ele corta o cordão de prata, a alma está livre. A maioria das almas, a maioria, não fica perto do corpo depois de desencarnar. Alguns momentos ali, algumas horas, mas geralmente ela sai, ela está livre. Algumas ficam para o seu velório, mas é muito pouco. Então ela não fica. Mas se a alma fica porque está apegada ao corpo, e tem aquela alma que, enquanto encarnada, cultuava o corpo como um deus. Era o deus Adonis, maravilhoso, potente, único, o melhor dos homens, ou o melhor das mulheres. Viveu para cultuar o corpo. É apego. Toda pessoa que mora, a alma apegada, ela tem dificuldade de seguir. Ela fica onde ela está apegada. Se é ao corpo, fica perto do corpo. Se é da sua propriedade, fica perto da propriedade. Se é apegada a uma pessoa, ela fica próxima daquela pessoa. Se é apegada a um negócio, ela fica perto dos negócios. Então, a alma apegada é um problema. Por isso temos que trabalhar o desapego. Temos que ter, sim, responsabilidade, mas não apego demais, senão depois temos dificuldade quando desencarnamos. Então, se a alma é apegada, ela não vai ver o corpo queimar porque não é cremado, então ela não sofre. Eu digo que é um engano. Se ela está apegada ao corpo, ela vai sofrer muito mais vendo os vermes comer o corpo, porque ela vai sentir cada ferroada do verme.
ela vai ver o corpo se desmanchando e vai levar dias, semanas, às vezes até meses, até que fica só os ossos. Eu acho que ali ela sofreria mais. Você vai queimar, pelo menos cremar, aqueles minutos e deu. Mas, pelas leis divinas, o corpo é apenas a embalagem que a alma pega para si ao encarnar até o final da sua caminhada naquela existência. O que faz com o corpo não tem importância nenhuma. Porque se a alma é apegada, vai sofrer de uma forma ou de outra. Se ela não é apegada, ela nem vai ver se foi cremado, se foi consumido pelos vermes. Mas existem crenças, conceitos, opiniões. Ah, não, não pode. Tem que esperar uma semana para cremar. 3 dias, tem alguém que fala. Então tinha que dizer o porquê que tem que esperar tanto. Ah, porque a alma pode estar ainda encarnada? Não. Se o médico atestou o óbito, a alma não está mais ali. Antigamente, quando não tinha médicos, tinha pessoas que sofriam mal súbito e demoravam muito para voltar, às vezes um dia ou dois, enterravam vivo. Isso acontecia, porque não tinha os meios que tem hoje para testar o óbito. Aí inventaram aquele tal do gongo. O gongo era um dispositivo que era uma cordinha amarrada no dedo do morto, que saía para fora do caixão e para fora do túmulo, e tinha um sininho. Daí, se a alma não tinha saído do corpo, ela vai voltar. E a pessoa não morreu e ela está viva. Ela se mexia, e se ela se mexesse, ia tocar o sino. Daí alguém ia lá e arrancava novamente o defunto lá da tumba e daí salvava. Então, salvo pelo bom. É a famosa frase. Aliás, a gente ouve essa frase desde que nasce e a maioria nem sabe o que é. Esta é a verdadeira história desta frase, salvo pelo gongo. Então, cremar ou enterrar não faz diferença nenhuma. Eu diria que todos deveriam ser cremados por uma questão de saúde pública, porque cadáveres, os restos que se decompõem, eles criam dentro da terra, sem algum lugar, mesmo que hoje as funerárias tenham um sistema de sugar todos os líquidos do corpo antes de fazer o enterro, mas em algum lugar essas coisas vão, esses restos, e eles vão criar um líquido que vai... A terra, ela é permeável, vai andar por aí, pelo chão, né? Algum lugar tem que ir. Alguém já disse que o petróleo vem desses restos? Eu não sei. Nunca, né? Nenhuma informação eu recebi sobre isso, mas vai saber. Um dia vamos saber se é verdade ou não. Mas, de qualquer forma, eu acho que a cremação resolveria um grande problema. Hoje os cemitérios estão abarrotados, não tem mais espaço. É uma questão de escolha. Se eu quero ser cremado, eu vou ser cremado porque é um pedido meu e a família tem que aceitar. Se eu não peço, a família decide cremar, não tem problema. Você vai enterrar, porque depois tem que ter o cemitério para ir lá rezar pelo morto. Você pode rezar pelo morto onde você estiver. O morto não está no cemitério. Lá está o corpo, está apodrecendo. A alma está em qualquer lugar e ela vai saber se você está rezando para ela ou não. A alma foi para uma outra dimensão acima. Ela sempre sabe dos que estão abaixo. Ela vai ficar feliz quando alguém lembra dela, carinhosamente, não rezando com tristeza e lamentando a ausência. Quando lembra os bons momentos vividos, a alegria de ter tido a oportunidade de conviver por um tempo com aquela pessoa. É como uma visita que chega à tua casa, uma visita esperada, fica 2, 3 dias, você fica feliz, depois ela vai embora, você não vai lamentar, se descabelar por causa disso. Vai lembrar que bom aquela visita, que alegre, que beleza.
aqueles bons momentos, e assim é a vida de quem está próximo de nós. Temos que começar a trabalhar mais o que é real e não o que é ilusão. E aí nós mudamos os conceitos, porque se nós não mudarmos o conceito, nós sofremos. Ainda a gente acredita que a morte é o fim, a separação é para sempre, e não é verdade. O outro apenas foi para uma outra dimensão. Daqui a pouco nós nos encontramos de novo. E tudo segue, porque a vida continua sem fim. Não há fim. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.